Olá, meus alunos, tudo bem, gente? Olha só, estou gravando essa videoaula para a gente retomar algumas atividades, né, da parte aí de gramática, corrigir também os exercícios do livro, tá? Alguns alunos não enviaram porque tiveram dúvida ao realizar, então essa é a hora de você, junto comigo, prestar atenção na explicação e colocar em dia aí as atividades do seu livro, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os adjuntos adnominais e os adjuntos adverbiais, ok? Lembrando que os adjuntos adnominais estão relacionados ao substantivo, tá? Então são aquelas palavrinhas que estão em torno ali do substantivo. E elas aparecem acompanhando o substantivo, identificando, determinando, especificando, tá? Como é o caso, então, dos pronomes, dos numerais, né? Quando eu digo aquela casa, então aquela é um adjunto adnominal de casa, entendeu? Um adjetivo, por exemplo, né? Aquela bonita casa. Então, olha só, aquela bonita casa. Casa é o substantivo. Quais são, então, aí os determinantes, os adjuntos adnominais? Aquela e bonita, porque estão justamente junto do nome casa, que é um substantivo, tá? Eu estou pincelando aí para você relembrar. E quando eu falo de adjunto adverbial, a gente agora vai se referir ao verbo, né? Geralmente, o verbo faz parte o quê? Do predicado, tá? E quando eu falei do substantivo, ele faz parte ali, ele vai exercer a função, então, de sujeito, ok? Pode ser que, dependendo da construção frasal, né? No momento em que a frase estiver numa ordem inversa ou indireta, você possa encontrar, né, o substantivo no final, enfim. Mas isso é algo que, analisando, a gente consegue identificar, tá? Bom, agora eu quero que você foque aí comigo, preste atenção, nos exercícios da página 25, 26 e 27. Deixa eu concluir aqui. O adjunto adverbial se relaciona ao verbo. E são aquelas circunstâncias, né? De tempo, de modo, de lugar, tá? O adjunto adverbial sempre traz uma modificação. Quando eu falo em modificação, ele acrescenta, né? Ele acresce, ele traz mais alguma informação a esse verbo, ok? Quando eu digo assim, por exemplo, acordei. Acordar é o verbo. Agora, se eu digo acordei cedo, então eu trouxe aí mais uma informação, né? Em que momento, em que tempo ela acordou? Cedo, tá? Então a gente vai ficar atento a essas palavrinhas que estão aí fazendo parte da construção frasal, ok? Então vamos lá. Na página 25, você já deve estar com o seu livrinho em mãos aí, né? Eu agora saio aqui de cena para você prestar atenção nas atividades e ouvir minha voz, tá? Então vamos lá. Acompanhe no seu livro esse primeiro exercício que diz assim: leia a seguir algumas manchetes que foram extraídas de diferentes publicações online. Então nós temos aí 4 orações, né? A primeira diz assim: pessoas obesas também lutam contra a discriminação. A segunda diz: falta de água ainda afeta a população da Zona Oeste. A terceira diz: 16 imagens mostram como as crianças brincavam antes da tecnologia. E a quarta: inverno de 2017 ficará dentro da normalidade, segundo a meteorologia. Você tem que observar que algumas palavras ou locuções estão o quê? Sublinhadas. Correto? Ó, ainda, obesas, antes da tecnologia, segundo a meteorologia, tá? Vamos entender por que quem elaborou o exercício sublinhou, então, essas partes. Olha o que ele pede no exercício da letra A. Liste separadamente os adjuntos adverbiais e os adjuntos adnominais. Ou seja, eles já estão aqui, ó, sublinhados. Então, você vai somente separar. Eu já coloquei aqui, letra A, adjuntos adverbiais, letra B, adjuntos adnominais. No seu livro aí, ou no seu caderno, onde você estiver fazendo a correção, você pode também separar dessa forma, não tem problema, tá? Então,
Quais seriam os adjuntos adverbiais? Aqueles que indicam circunstância. Vamos ver? Nós temos aí o ainda, né, ó, na frase 2, falta de água ainda afeta a população, tá? Nós temos mais, vamos ver, adjunto adverbial. Antes da tecnologia, olha lá, 16 imagens mostram como as crianças brincavam. Em que momento, em que tempo? Antes, né, da tecnologia, antes de chegar essa questão de internet, de informática, tá? Então tem aí a questão do tempo, a circunstância, né? E vamos ver se tem mais uma. Segundo a meteorologia, né? Ou seja, alguém já previa. Então, conforme, né? Conformidade, aí em conformidade, né? É outra circunstância. Então, nós temos aí os adjuntos adverbiais, correto? Agora, os adjuntos adnominais. Conseguiu identificar? Vamos fazer juntos, olha só. Nós temos como adjuntos adnominais. Lá na primeira frase você tem o substantivo pessoas. E logo em seguida você tem um adjetivo, que é obesas. Então, obesas é considerado um adjunto adnominal, tá? Vamos ver se tem mais algum. Você tem aí os artigos, né? Porque artigo acompanhando o substantivo também funciona como adjunto adnominal, tá? Então, você tem o a e o as. O as, na frase 3, as crianças, embora ele não esteja sublinhado, mas é esse as aí, tá? E o a, que está sublinhadinho na primeira frase, a discriminação, ok? Então, tranquilo. Vamos para o próximo. Na página 25 ainda, na letra B, ele quer saber o seguinte: por que os adjuntos adnominais e adverbiais são importantes nas manchetes? Bom, de cara a gente, né, pode dizer, ó, os adjuntos adverbiais, eles trazem uma informação a mais, eles indicam a circunstância, eles acabam informando melhor com detalhes, né? Assim como o adjunto adnominal, sendo que o adjunto adnominal ele especifica, ele detalha, ele determina. Então vai depender de qual adjunto está sendo utilizado. Para resumir isso aí, vamos ver o que a gente pode colocar nessa resposta. Então vamos lá. Os adjuntos adnominais são importantes, pois eles caracterizam ou determinam um substantivo, né? Não tem o intermédio de verbo, tá? E aí ele traz o exemplo, como obesas. Obesas se referindo a pessoas. Obesas é um adjetivo. Então está o quê? Caracterizando essas pessoas, tá? E o azinho, né, ao lado de discriminação também, tá? Tá determinando aí. Então, você tem aí a informação dos adjuntos adnominais. Agora, os adjuntos adverbiais caracterizam o verbo. Repara que eu coloquei até numa cor diferenciada para você tentar explicar conforme aí com as suas palavras, né? Mas entendendo que a parte principal são essas aí que eu coloquei de cor diferenciada, tá? Então, os adjuntos adverbiais caracterizam o verbo, indicando determinada circunstância relacionada ao processo verbal, como acontece nas orações 2, 3 e 4. Ok? Sempre lembrando que os advérbios, como eu também já havia falado, eles acrescem, eles acrescentam, eles trazem, né, informações de uma forma direta, concisa, tá? Aos elementos das orações, tornando o quê? Torna as manchetes mais precisas, né? Ou seja, tá bem fácil de entender aquilo que eu leio, tá? E tá bem corretinho, os detalhes estão ali, eu consigo perceber, entender, compreender melhor o texto quando ele vem com essas informações a mais, tá ok? Então vamos lá, vamos seguindo. Agora, eu tenho aí, pessoas também lutam contra a discriminação. Repara o seguinte, eu reescrevi a frase 1 e 2, porque na letra C está pedindo o seguinte, releia as manchetes 1 e 2, excluindo os adjuntos, só para você ver como é que vai ficar, né? Aí você vai ter que perceber, será que existe falta sentido? Dá para a gente continuar compreendendo que o autor quis informar com aquela oração?
E nesse momento é que a gente percebe como os adjuntos são importantes. Olha a frase 1. Lembra que a original tem lá, pessoas obesas, né? Aí eu tirei o obesa. Olha como que vai ficar. Pessoas também lutam contra a discriminação. Repara que quando você lê essa frase, pessoas também lutam contra a discriminação, a gente está incluindo todo mundo numa mesma luta. Porque se eu estou me referindo somente a pessoas, então são todas as pessoas. Quando eu acrescento obesas ali, esse adjunto adnominal, esse adjetivo, eu estou caracterizando, eu estou especificando que tipo de pessoas são essas dentro desse contexto que estão lutando contra a discriminação. Então, percebeu a importância de um detalhe a mais, de uma informação a mais? Faz toda a diferença, lógico, né? Olha o 2. Falta de água afeta a população da Zona Oeste de Boa Vista. Quando você tira o adjunto adverbial ainda, né? Porque a frase original, vamos lá, lê comigo aí, a número 2, diz assim, ó. Falta de água ainda afeta. Ou seja, o que que dá? Pensa aí. Falta de água ainda afeta. É algo que é contínuo, né? Que está acontecendo e não é de hoje, ó. Isso ainda está acontecendo. Reparou? Então, o ainda, ele traz uma informação muito importante aí, com relação até ao tempo, né? Essa falta de água não começou agora, ou seja, as providências já eram para ter sido tomadas. Será que não foram? O que será que está acontecendo? Então, percebe como é importante o acréscimo do adjunto, gente? É isso que eu quero que você perceba, é isso que a proposta desse exercício é essa. Que você perceba a importância, né? Ah, para que eu tenho que estudar e aprender esse negócio de adjunto? É justamente para você saber utilizar, é para você saber definir, determinar, caracterizar, saber a importância de uma informação bem concisa, bem precisa, tá? Então é importante perceber que informação você está dando, que informação você está lendo, ela está completa, ela está, né? Hoje em dia há muita falha na comunicação, porque as pessoas jogam lá a palavra de qualquer jeito e acham que o outro é obrigado a entender. E muitas das vezes não compreende, aí causa uma confusão toda, né? Então a gente tem que ficar atento ao que a gente fala e como fala, tá? Então, muito bem, deixa eu ver o que eu escrevi aqui embaixo. Ó, vamos lá. Aí você vai falar assim, professora, não tem espaço aí, né, para colocar a resposta. Puxa uma setinha ou então coloca a resposta no seu caderno, tá? Mas é importante você fazer essa anotação, porque à medida que você anota sem copiar, tá, gente? A ideia aqui é você entender e tenta escrever aquilo que você entendeu. Tenta se desligar dessa coisa só de copiar, né? Quem só copia não aprende, tá? Então você tenta aí, me ouve novamente, e aí conversa com aí teu pensamento e tenta explicar de uma forma que você tenha entendido, ok? Então vamos lá. Na manchete 1, a exclusão de obesas, ou seja, quando a gente retira a palavra obesas, deixa de especificar, né, que pessoas são vítimas de discriminação. Na manchete 2, quando a gente tira a palavra ainda, quando a gente exclui essa palavra, então olha só, levaria a compreender que a falta de água é um problema novo, recente, e não uma reincidência, algo que já poderia ter sido resolvido, né? Foi o que eu falei, algo que está ali continuando e ninguém toma uma providência. Bom, com o emprego dessa palavra ainda, o leitor ele pode inferir, concluir que há algum tipo de descaso, né, para com a referida população. E é o que muitas das vezes a sociedade acaba pensando dessa forma. Por quê? Porque o problema está ali, né, há tanto tempo e não se vê uma solução, então acaba se pensando dessa forma, né, que as autoridades, os governantes estão aí com um descaso para tal problema, para tal situação. Então você vê como é importante determinadas palavras na informação, ok? Então vamos seguindo. Agora tem uma tirinha, né? A tirinha aí no seu livro deve estar melhor para você identificar a leitura, mas eu coloquei para você saber e acompanhar onde nós estamos. Na atividade 2 diz assim, na tirinha:
Você sabe que o livro ainda é a maior fonte de informações do mundo? Um amigo aí pergunta para o outro. Aí o outro responde, sei sim, vi isso na TV. Então olha só, qual é o predicativo do sujeito do livro no primeiro quadrinho? Vamos relembrar, o que é o predicativo do sujeito? É a característica que se refere ao sujeito, ok? Geralmente essa característica, ela aparece depois de um verbo de ligação, porque a função do verbo de ligação é justamente ligar, fazer essa ligação, né, entre a característica ao sujeito. Portanto, essa característica, que é um adjetivo, exerce a função então de predicativo do sujeito, ok? Então vamos responder? Qual então é o predicativo? A maior fonte de informações do mundo. Por quê? Olha lá, gente. Você sabe que o livro, livro ainda é, olha o verbo de ligação aí, é a maior fonte de informação, tá? Letra B. Qual a função sintática da palavra ainda? Olha ainda aparecendo aí novamente. Então nós temos um adjunto aí, adverbial de tempo, tá? O ainda indicando tempo, ok? Vamos, deixa eu ver. Tá, foi a letra B. Vamos então para a letra C agora. Deixa eu virar minha página aqui também do livro. A que se refere, né, o termo isso empregado no último quadrinho? Vamos voltar lá para ver o que se refere. Ah, vi isso na TV. Então ele quer saber isso o que, né? Bom, refere-se ao fato, e aí você presta atenção primeiro e depois responde da sua forma, tá? Dentro dessa ideia. Então vamos lá. Refere-se ao fato de que o livro ainda é, né, a maior fonte de informações do mundo. Ele viu isso, pelo que ele diz ali, na televisão, né? Algum noticiário, alguma programação deve ter apresentado, falado, enfim. E por isso ele está dizendo, está utilizando isso aí, que é um pronome demonstrativo, para indicar esse fato, tá? Muito bem. E na letra D, no terceiro quadrinho, o adjunto adverbial na TV é fundamental para o efeito de humor na tirinha. E aí, gente, humor é aquele momento inusitado na tirinha, né? Que você não espera que ele vai dar aquela resposta, tá? E ele quer saber por quê. Então vamos lá. Porque o personagem ele obteve a informação em uma fonte que é diferente daquela mencionada como a mais importante do mundo. Ora, se ele sabe, né, que o livro ainda é a maior fonte de informações do mundo, a ideia seria que essa pessoa também, ela gosta de ler, ela tem o hábito de leitura, então ela sabe disso porque ela descobre isso na própria fonte, né? Quando ele cita a TV, o que ele está querendo dizer? Ele não tem muita prática de leitura, mas ele ouviu dizer lá na televisão que o livro ainda é a maior fonte. Então, gera aí um humor, né? Uma pegada aí na tirinha. Tá legal? O HQ ele sempre trabalha dessa forma, né? Histórias em quadrinhos, as tirinhas trazem sempre essa sequência com esse objetivo, né? Traz um humor que é sempre a forma inusitada, diferenciada de apresentar uma resposta fora daquilo que você estaria esperando ouvir, tá? Vamos seguindo então para o exercício 3, que tem uma tabela, né? Ele pede para você ler o trecho abaixo e completar a tabela localizando e classificando os termos destacados. E aí eu coloquei para você fazer então a parte aí que falta, né? Por exemplo, deserto. Deserto, qual é a classe gramatical do deserto? É ó a setinha aqui. Adjetivo, né? E está qualificando. Se ele estivesse falando sobre o deserto, aí seria substantivo. Mas olha como está na oração. O interior do teatro estava deserto. Então ele coloca aí deserto como se fosse uma característica, indicando o quê? Vazio, né? Aí continua. Qual é a função sintática, então, desse deserto? Repara que ele está depois do verbo estava. E estava é verbo de ligação. Então, você tem aí
um predicativo do sujeito. Olha só como é legal isso, né? As palavras vão mudando de posição na oração e assim vai mudando também a sua classificação, tá? A palavra que se liga no texto, interior, né? Tem aqui, deixa eu ver onde é que tá. O interior estava deserto, então a palavra que se liga é interior, porque o verbo de ligação liga justamente a característica ao sujeito interior, tá? Vamos para de baixo. É um artigo indefinido, funciona aí como adjunto adnominal, porque está acompanhando o substantivo, e a palavra que está ligando é lampejo, essa já está completa. Do céu, olha embaixo, locução adverbial, né? Portanto, a sua função sintática é de ser um adjunto adverbial, correto? Qual é a palavra, então, que liga ele? É o verbo, né? Vinha, tá? Vai completando aí. Vamos para outra, próxima. No espaço sombrio. É uma locução que adverbial, né? Porque também apresenta circunstância aí de lugar, né? No espaço, ok? A função sintática é adjunto, né? Adjunto adverbial, tá? Eu tô aqui, ó. Tá vendo a setinha? Aqui, ó. Adjunto adverbial. E qual é a palavra que liga? Imergiu, tá? Vamos para a próxima. Pronome seu. Pronome possessivo, né? Indicando posse. Funciona como um adjunto adnominal porque acompanha, né, o substantivo corpo, tá? E molhados. Molhados é um adjetivo, ó, classe gramatical, adjetivo. Qual é a função sintática que ele exerce? De adjunto adnominal. Por quê? Porque ele acompanha a palavra cabelos. Tá, gente? Deu para entender? Então vamos lá. Se necessário for, você volta o vídeo, vê de novo, né? Vai dando pause aí para você fazer as suas respostas, tá legal? Bom, exercício 4. Leia o anúncio e responda as questões propostas. Aqui você tem que prestar atenção nesse cartaz, né? Tem um cartaz aí. Esse cartaz ele traz o anúncio. Vamos ver o que ele diz. E é interessante, toda vez que você for tentar compreender, interpretar um cartaz, gente, leia todas as informações que ele traz. Tanto nas laterais, como lá embaixo pequenininho, ok? As letras maiores. Observem a expressão, o desenho, tá? Então vamos lá. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tá aí no seu lado esquerdo, né? Na lateral aí. Aqui, ó, pequenininho, tá? E diz assim, não fique em silêncio. Tem um enfermeiro, né, fazendo sinal de, ó, silêncio. Mas, na verdade, não é silêncio, né? É não fique em silêncio. Como dando até uma ordem, né? Usando aqui o modo imperativo, não fique em silêncio. E embaixo diz assim, racismo faz mal à saúde. Denuncie, ligue 136, tá? E aí você tem a informação lá embaixo aqui, que tá pequenininho, mas você consegue ler no seu livro, nessa parte aqui ao lado da letra B, diz assim, ó. Todo profissional de saúde que sofrer qualquer forma de discriminação deve ligar 136 e fazer sua denúncia. E qualquer usuário que incorrer em atitude racista responderá judicialmente por seus atos. Tá, gente? Então é importante você perceber o assunto, o tema abordado, o objetivo do anúncio. No caso aqui, qual foi o objetivo desse anúncio, gente? Então vamos lá. Eu vou ler, mas você tenta explicar com as suas palavras, ok? Qual é o objetivo do anúncio, então? Incentivar as pessoas a denunciar situações de discriminação, né? No caso aí, ele é bem específico, né? Questão racial. Questões ocorridas em dependências de saúde, né? No espaço de hospitais, clínicas, né? Também pode-se interpretar que ele visa inibir potenciais protagonistas de atitudes racistas,
salientando, né, chamando a atenção de que há todo um canal para lidar com esse tipo de ação, tá? Então, chamando a atenção das pessoas, ó, não fiquem quietas, vamos denunciar, porque não dá, né, mais para viver com esse tipo de não aceitação, né? Então, as pessoas precisam amadurecer, crescer, mudar seus pensamentos, né? E parar com essa ideia que afeta, que humilha, que machuca, que agride as pessoas, correto? A gente, né, o povo, a população e a sociedade unidos é que podem tentar resolver essa questão, tá? Então vamos lá, continuando aí, letra B. Eu coloquei a frase, né, essa que tá pequenininha. Identifique então aqui, gente, os adjuntos. Olha aí, agora você tem que ter esse cuidado. Qual é a minha dica para você ao fazer uma atividade dessa? Porque pensa, a gente voltando aí para a sala de aula, vocês provavelmente vão fazer uma prova. Então, essas matérias sobre os adjuntos, elas são muito importantes e elas serão cobradas, né? Então, você precisa começar a treinar, tá? O que a gente faz para identificar os adjuntos? Bom, se é adjunto adnominal, eu olho para o substantivo. Então, sublinha. Sublinha aí os substantivos. E o que tiver em volta do substantivo, você vai perceber se é adjunto adnominal ou não, tá? E como eu identifico os adjuntos adverbiais? Através do verbo. Então, sublinha o verbo. E aí perceba se o que está após o verbo está indicando aí uma circunstância, se traz um acréscimo de informação, entendeu? Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui para a gente não perder tempo. Os adjuntos adnominais são todo, olha ali, todo ao lado de profissional, profissional é o substantivo, tá vendo? De saúde, de discriminação, sua, qualquer, racista e seus, tá? Então o que você faz? Para você enxergar isso aqui e não só copiar, vai nesse texto aqui, ó, e sublinha profissional, marca a setinha, substantivo. Então circula agora todo, de saúde, porque isso aqui é o adjunto adnominal, tá? Agora os adjuntos adverbiais. Judicialmente, ó o verbo aqui, responderá, verbo responder, né? Como que essa pessoa vai responder? Judicialmente, então eu tenho o adjunto adverbial de modo, ok? Então, mesma coisa, sublinha, marca, usa sua canetinha, seu lápis de cor, né? Quanto mais você deixar o seu exercício, sua atividade aí de forma que você entenda, sublinhado, envolvido, colorido, fica mais fácil o visual para você aprender, tá? Página 27, deixa eu passar aqui também, na letra, no número 4 ainda, né? Estamos aí saindo da página 26, vamos para a 27. Na letra C diz assim: considerando-se a gravidade de atitudes racistas, qual é a importância do adjunto adverbial apontado no item anterior, o judicialmente? Então, olha só, o judicialmente ele caracteriza que atitudes racistas terão consequências amparadas na lei, o que pode incluir processo por injúria racial, multa e até prisão. Então, tá vendo como a coisa é séria, né? E tem aí as suas consequências, tá? E na letra D, a pergunta é: no anúncio, o termo qualquer aparece em 2 momentos, porém, em apenas uma ocorrência, poderia ser substituído por todo. Por quê? E aí vem a resposta. Na segunda ocorrência, gente, qualquer usuário seria possível empregar todo, né? Considerando uma sutil mudança de sentido. Já no primeiro caso, repara que está entre aspas, qualquer forma de discriminação, o sentido seria comprometido. Por quê? Porque toda forma de discriminação daria a entender que o profissional só poderia fazer a denúncia caso passasse por tipos de discriminação em sua totalidade, sem exceções, tá? Então volta lá, lê o texto, relê essa questão aí para você entender direitinho, beleza? O 5º exercício é a tirinha, né, da Mafalda. E na letra A já pergunta qual é o predicativo do sujeito de a mãe da liberdade. Então vamos ler lá o primeiro quadrinho.
Quer dizer que a mãe da Liberdade é tradutora? E Mafalda responde, se formou há pouco tempo. Então vamos parar aí. Qual é, gente, o predicativo do sujeito? A mãe da Liberdade. Lembra que eu falei? Predicativo do sujeito vem logo depois de um verbo de ligação. Identificou aí o verbo de ligação? O é, né? Então, logo, nós temos o predicativo tradutora. Ok? Beleza, vamos então para a letra B. Que adjuntos adverbiais aparecem no segundo quadrinho e que circunstâncias eles indicam. Vamos ler o segundo quadrinho? Como assim? Não acabou antes de casar? A outra responde, não. Então, nós temos aí, assim, é um adjunto adverbial de modo, né? Quando ela pergunta aí, como assim, né? O antes, que é o adjunto adverbial de tempo, e o não, que é o adjunto adverbial de negação, tá? No terceiro quadrinho, qual é a função sintática da palavra ainda na oração ele ainda estudava? E aí, qual é a função sintática da palavra ainda nessa oração? Verbo estudar, né? Tá dizendo que ele só estudava, gente? Não. Ele acrescentou aí uma circunstância de tempo, né? Dizendo que ele ainda estudava, tá? A letra D é mais uma questão de interpretação e pede para você comentar, conversar, no caso, né? Se estivéssemos em sala de aula, nós estaríamos então ouvindo os colegas, né? Cada um com a sua interpretação sobre o que leu. No último quadrinho, a fala da personagem Susanita subverte expectativas e cria um efeito de humor. Converse com os colegas sobre isso, atentando à importância desse advérbio tão, né? Nesse sentido. O que eu coloquei aí? Preste atenção, até sublinhei algumas partes importantes. Ela diz assim, pode-se interpretar que o casal mencionado se casou muito jovem, pois ambos eram estudantes na ocasião. Normalmente, gente, cotidianamente, o casamento de pessoas muito jovens pode até surpreender. Susanita, que é a personagem, ela não se importou com isso. O que ela ficou espantada é que eles tinham sido estudantes e casados ao mesmo tempo. Foi isso que deixou ela, né, espantada. Como se estudar, e aí vem uma nossa conclusão, né? Como se estudar fosse próprio dos solteiros. Claro que não, né? Assim, em vez de emitir um comentário, o comentário normal seria tão jovens, né, e se casaram, ela considerou, né, tão solteiros demais, né? Então isso é que traz aí, então, o diferente, o inusitado, né, na finalização da história, tá? O advérbio tão, ele auxilia nessa subversão, conferindo intensidade. Isso é que é importante saber, né? Já que o tão é um advérbio de intensidade, ele também confere aí, ele traz essa informação a mais, né? Ao estado civil, né? Tão solteiros demais, enfim. O que não é comum, especialmente no contexto da conversa que vinha se desenrolando entre as garotas, tá? Deixa eu... Então é isso, gente. Então a gente termina aqui a correção, né, desses trabalhos, tá? Façam, é importante, né, manter tudo aí atualizado, tá? Porque esses trabalhos estarão valendo como ponto extra, ok? Além de você estar afirmando aí o seu aprendizado, tá? Quando a gente pratica, quando a gente faz as atividades, é que a gente realmente vê, tá entendendo, se aprendeu, se conseguiu fazer sozinho, se teve dúvida em alguma atividade, tá legal? Então não deixe de fazer. E a gente se vê então na próxima videoaula, tá? Fica com Deus, um beijinho, tchau, tchau.